Oi, gente, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Cartas Vivas. Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Cartas Vivas. E o nosso convidado de hoje é o nosso amigo, pregador Everton Natan. Seja bem-vindo, Everton. Opa, muito obrigado, viu, Dani Jackson, agradeço muito o convite e vou aqui fazer minha abertura triunfal, né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui presentes para mais um momento podcasticional. Gente, eu vou dividir com vocês como que a gente conheceu o Everton. O Everton foi um presente de Deus pro nosso ministério, foi uma surpresa de Deus mesmo. Porque a gente conheceu ele foi esse ano, né? Foi. E assim, quem olha pra ele, ele é calminho, ele é tranquilinho. Mas olha, quando ele abriu a boca pra mostrar todo o conhecimento de Bíblia, eu fiquei assustada. E não só conhecimento de Bíblia, muita revelação que ele tem da parte de Deus. Então, ele está aqui para dividir conosco, para trazer alimento para as nossas vidas. Amém. E assim, eu realmente fiquei admirada, né? Eu já conheci muitos pregadores, só que Deus, ele tem as suas preciosidades, né? No anonimato, ele tem as suas preciosidades que muitas vezes não são famosas, né? Não são conhecidos, só que tem muito conhecimento, tem muita unção, tem muita revelação. E o conhecimento que o Everton tem sobre a graça nos surpreendeu. É muito forte. Por isso que ele está aqui para dividir conosco e também contar um pouco do seu testemunho, né, Everton? Sim, com certeza. Então, vou começar aqui por partes, né? Começar pela minha família. Eu sou neto da minha avó paterna. Ela era missionária profetisa de uma igreja pentecostal em São Paulo. Tá glória. Né? Graças a Deus, né? Já tenho então uma herança ministerial por causa disso, né? E enfim, né? Aí, né, desde o meu nascimento, né, já foi uma batalha espiritual, né? Por exemplo, quando eu tava para nascer, né, minha mãe tava para dar à luz, eu tava com o cordão umbilical todo enrolado no meu pescoço, né? Nossa. Minha mãe que percebeu o perigo, né, que eu não tava mais me mexendo e adiantou, né, a cirurgia cesárea para poder salvar minha vida, né? E graças a Deus deu para salvar, né? Fiquei na incubadora algumas horas, né? Enfim, né? Aí depois, quando eu tinha 12 dias, eu tomando leite materno, eu engasguei de uma forma que corria risco de ser asfixiado, né? Enfim. Meu Deus. Porque é escolhido, né? Escolhido de Deus, o diabo tenta matar desde o ventre. Exatamente, né? Fui levado às pressas no hospital, graças a Deus deu certo. E depois, né, teve mais 3 livramentos de morte também quando eu era bebê. Eu tinha lá meus 2 anos de idade, que eu, na nossa casa de veraneio no litoral, eu 3 vezes caí na piscina e quase morri afogado também, né? Graças a Deus sempre apareceu alguém na hora H, na hora certa para eu não morrer, né? Manteve e tô aqui com vocês, né? Amém. Ou seja, o Everton sempre foi uma criança perseguida desde o ventre, né? Sim, espiritualmente. Eu passei pela mesma coisa também. Tipo, a gestação que a minha mãe teve, né, pra me gerar, foi perigosa também. Tipo, eu fui gerado de forma extrauterina. Então eu sei muito bem como é ser perseguido desde o ventre, né? Eu também, eu quase nasci morta. Estamos no mesmo clube. Mas aí, depois disso, dessas 3 perseguições que você passou, teve mais? Como é que foi o seu encontro com Deus? Como é que foi a sua vida? Você nasceu na igreja? Então, eu já vinha de berço evangélico, né? Como eu falei, minha mãe é missionária, meus pais já tinham se convertido, né? Genuinamente, né? Enfim, né? Aí eles cresceram já ensinando a Bíblia para mim, já desde criança, principalmente meu pai, né? Sentava comigo, né? Para ler a Bíblia. Já também lia por conta própria Salmos e Provérbios, principalmente. E você sempre foi sedento, assim, por Deus? Sim, sempre fui, né? Aí também, né, lia aquelas Bíblias ilustrativas quando criança, né? Aquelas Bíblias de desenho, né?
enfim, mas só me converti mesmo genuinamente quando eu tinha 18 anos, né? Já na verdade são 18 anos de caminhada, tô com 36 anos de idade, né? Já tem 18 anos caminhando com Jesus, graças a Deus, né? E sempre firme, né? Desde o início, né? Aí, mas assim, né? Eu fui congregar, né? Em 3 igrejas neopentecostais nesse período por uns 12 anos. Aí em 2019, já 6 anos atrás, quase 6 anos atrás, que eu percebi o chamado de Deus, né? Que Deus me chamando para eu sair de lá para a igreja que Ele indicou para mim, que é a igreja que eu estou congregando hoje, né? Que foi onde eu finalmente aprendi a graça, né? Se tornou realmente o meu chamado, né? Meu ministério, pregar a graça, pregar a obra da cruz, porque infelizmente, mesmo tendo um povo bem representativo no evangelho, muitos evangélicos, poucos conhecem de fato o evangelho, Bíblia, né? A Bíblia, né? Enfim, né? Como diz principalmente as cartas de Paulo, enfim, né? E sabe uma coisa interessante que você falou aqui? Olha só, você nasceu na igreja, aos 18 anos você se converteu, né? Aí você ficou 12 anos sem, assim, evangélico, mas ainda não tinha recebido totalmente o seu chamado. Exatamente. Depois de 12 anos você começou a entender o seu chamado. Sim, né? E ter aquela metanoia, né? Você perceber que aprendeu muita coisa errada, que você precisava descartar, reaprender do zero, né? Enfim, né? Há muitos ensinamentos hoje que são pregados de forma errada dentro da igreja. Ô Everton, você já disse que você nasceu em berço evangélico. Cresceu ouvindo a palavra, cresceu com pais te ensinando o caminho que você deveria seguir. Mas você falou que só aos 18 anos você verdadeiramente se entregou a Jesus, teve um encontro com Jesus. Exatamente. Foi algum marco, alguma coisa que aconteceu para você aos 18 tomar essa decisão de se entregar por completo a Jesus, ou foi assim? Então, eu me lembro que eu já tinha terminado o ensino médio, estava tentando entrar na faculdade, eu senti mesmo muito forte chamado de Deus. Você né? foi por amor. Fui por amor. E foi isso, né? Abrir as portas para Jesus, para o Espírito Santo, para me batizar nas águas, né? Enfim. Isso é muito lindo porque tem muitas pessoas que acham que só vão para Jesus através de um momento muito forte das suas vidas, ou por causa da dor. Mas tem gente que, ainda que tenha nascido em berço evangélico, se entregam para Jesus por amor mesmo. Entende o chamado, entende por que foram gerados nessa terra e entregam suas vidas, né? Não precisa passar por um momento de dor, de sofrimento, de abalo emocional ou de vícios para que entendam que Jesus tem algo melhor para elas, né? O que eu sempre falo para as pessoas eu tenho testemunho forte, o Jackson também tem. Só que o maior exemplo de um homem que não precisou passar por coisas ruins e se tornou o maior profeta da face da terra, que apesar de ser Deus, ele também foi profeta, foi o nosso Senhor Jesus. Sim. Então eu uso sempre a vida dele como exemplo, porque Jesus, ele foi um homem, simbolicamente olhando, assim, trazendo em comparação aos cristãos. Se fosse para trazer Jesus aos dias atuais, ele seria um rapaz que nasceu na igreja, que teve uma vida sem vícios, sem essas coisas de testemunho forte. Entendeu? Então, eu acredito que quando uma pessoa tem um passado pesado, isso não significa que ela vai ser mais usada por Deus. Sim. Deus só usa disso para a glória dele. Né? Mas qualquer um que realmente se dispor a ser usado por Deus, o Senhor vai usar poderosamente. E uma pergunta que eu queria te fazer, Everton, você falou agora que quando você começou a entender a graça, né? E você começou a ver que você tinha aprendido muita coisa errada. Tipo assim, o que mais te chocou que quando você descobriu realmente a graça, a Bíblia, que você se aprofundou mesmo na Bíblia, o que mais te chamou a atenção, assim, que você se sentiu até decepcionado, se sentiu enganado? Tem alguma coisa, assim, que você acreditava muito e quando você... sim, com certeza, né? Muito dessas coisas que falam, né? O pastor é a sua cobertura espiritual, né? E a gente vê, né? E se a gente entende a Bíblia, a gente vê que nossa cobertura espiritual é Cristo. Unicamente Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Quando o pastor fala isso, ele está falando que ele também é a cabeça da igreja. Ele é um déspota, né? Enfim, isso daí foi muito forte. Muito que falam sobre dízimo lá de Malaquias 3:10, né? Se você não der o dízimo, o diabo vai lá, vai destruir sua vida, né? Vai devorar suas finanças. Não é nada disso. Aquilo era um contexto da lei. Agora estamos na graça.
não existe mais maldição na vida do cristão, né? Enfim. Amém. E pode falar sobre isso, a gente tá aqui pra te ouvir. Sobre sim. cobertura espiritual, fala sobre isso, a sua visão sobre isso. Então, vocês forem olhar lá em Isaías 30, verso 1, na versão da ARC e da ACF, lá fala de uma forma bem expressa, bem categórica, né? Esse meu povo foi se colocar numa outra cobertura que não é do meu espírito. Aleluia. Né? Lá Tá fala escrito isso? exatamente isso, acrescentando sobre vocês pecado a pecado. Que né? incrível. Então né? fala sobre cobertura. Sim. Que é algo que é antibíblico. Sim, é totalmente antibíblico, né? Somente Cristo é a nossa cobertura, Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, que a gente precisa mesmo é se unir como corpo de Cristo, que a gente precisa congregar, somos irmãos, né? Enfim, né, Everton? exatamente. Somos irmãos. Mas cobertura espiritual somente Cristo e Espírito Santo. Eu também né? acredito Enfim. nisso. Tem um texto também de Jeremias muito forte, que o Senhor diz assim pro povo de Israel: vocês me deixaram a fonte de águas vivas e foram, 2:13, né? foram buscar outras fontes, rotas, né? né? Outras fontes rotas, né? Que não retêm água. É a mesma coisa, né? O povo deixou a cobertura de Deus para buscar dos homens que não tem nada para oferecer E de o bom homem pra é ele. falho, o homem não tem poder, né? Uhum. E sobre pai e mãe espiritual, Everton? É a mesma coisa, né? Sim, exatamente. Muita gente usa disso, né? Sim. Falar, eu sou teu pai espiritual, sou sua mãe também espiritual. diz lá em Mateus 23, se vocês forem ver, né? Ninguém chameis vosso pai, né? O mesmo princípio do papado da igreja Sim. católica, Sim. isso, né? Se for... E mestre, isso daí me pega, Everton. Sabe por quê? Porque na Bíblia fala que 5 ministérios da igreja, né? E um deles é o mestre. Mas o próprio Jesus disse, a ninguém chameis de mestre. E aí? Então, mestre no sentido de você, né, conhecer aqui a palavra, você poder ensinar com profundidade, como professor, mas nesse sentido, né? Como um professor ensina ao seu aluno, né? Nada além disso. Tem outra doutrina também que eu vejo que é muito ensinada nas igrejas e faz com que muitas pessoas vivam debaixo dessa opressão, é que quando um membro da igreja, por exemplo, eu já vivi isso, eu pessoalmente já vivi isso, quando você discorda de algo que o pastor está falando. Quando eu digo discordar, não é você discordar da sua mente, é você discordar porque você lê a palavra e você vê que na palavra está diferente. Exatamente. Aí o pastor vem e fala que você está indo contra ele, que você está em rebeldia. O que você, estudando a Bíblia do Senhor, tem a dizer sobre isso? Bom, é que não tem nada a ver, é totalmente ilícito a gente questionar, né? Foi exatamente como diz lá Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não submetam a um jogo de escravidão, tá falando do jogo da religiosidade aí, da doutrina, que não devemos nos meter com doutrina dos homens, não devemos nos enredar com essas doutrinas do homem, porque elas não convergem para Cristo, né? Olhando a igreja brasileira, Everton, a situação, assim, mais aqui no Brasil mesmo. Os crentes, a maioria, a maioria não conhece a Bíblia direito, né? Não conhece, né? Principalmente, acredito, as cartas de Gálatas e Hebreus, né? Porque senão estaria vivendo de uma outra forma a igreja, né? Uma coisa que eu percebo muito que querem fazer muita barganha com Deus. Nossa, demais, né? Demais, que acreditam que precisam fazer um monte de coisa para aí sim Deus aceitar, os abençoar. Não é nada disso. Deus te aceita não é pelo que você faz, é por causa de Cristo, porque você crê em Cristo, porque você tem a fé em Cristo, né? Nós somos justificados pela fé e não por obras, né? Enfim, e esse princípio da justificação, infelizmente, acredito que é um dos mais poderosos que tem aí da revelação da obra da cruz. Né, até assim falando, né, justificação, o que é justificação? Justificação é que Deus reverteu a sua sentença por causa do sacrifício de Jesus. Estávamos condenados, fomos salvos, nós estávamos perdidos, fomos resgatados, éramos culpados, fomos inocentados, né? Isso é graça. Fomos absolvidos, fomos justificados, isso é graça. E assim, Jesus fez uma transferência para nós, né? Ele arrancou de nós o nosso pecado e ele deu como um presente gratuito, a justiça dele, o caráter dele. Nós já temos então o caráter de Cristo em nós como um presente. Todos lá, o fruto do Espírito lá, bondade, mansidão,
fé, domínio próprio, tudo isso a gente já recebeu. Nós simplesmente precisamos Presente, né? crer nisso, né? Crer e receber esse presente. Infelizmente é que por causa dessas falsas crenças, essa incredulidade e até de uma forma uma arrogância, né? Enfim, né? Porque justiça própria é trapo de imundície, né? E é arrogância a gente achar que a gente consegue conquistar o favor de Deus, porque como diz, graça é um favor imerecido e inconquistado, né? Enfim, né? Aí eles acabam não vivendo, né? Tudo aquilo que Deus tem para a vida deles, porque diz lá, né? Romanos 5:17, 5:18, né? Diz o seguinte, né? Que todos aqueles que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Cristo. E por um só ato de justiça de Cristo foi removida a culpa, trazendo justificação e vida a muitos, né? Que a gente tem que receber de bom grado essa justificação, essa justiça de Cristo em nós, porque aí a gente percebe que não é sobre nós, é sobre Cristo, né? Não é sobre o nosso amor por Ele, é sobre o amor dele por nós, né? Não é sobre a nossa justiça própria, sobre a justiça dele, né? Que justifica o pecador que crê em Jesus Cristo, né? Enfim, e dessa forma, quando você recebe essa justiça, aí que você recebe o poder para ser fortalecido contra o pecado, o poder para não pecar. Lidar com as circunstâncias, lidar com as tentações, lidar com o pecado. Verdade. Porque a pessoa não pode se autogloriar, né? Achando que ela tem alguma coisa, ou que ela pode alguma coisa, ou que ela é melhor que alguém, né? Até mesmo por ser usada por Deus. Ô Everton, eu observo muito a situação da nossa geração, né? Eu sempre falo com vocês, né? Que era do grupo lá. Sim. Eu olhando para essa geração, principalmente no Brasil, sabe? Veio um sentimento no meu coração que... Sabe o que aconteceu naquele tempo lá de Lutero? Que Sim, Lutero era um padre, né? Sim. Então, aí você lembra o estado que a igreja estava, porque antes a igreja era só os católicos, a igreja tinha se tornado só os católicos. E aí Deus levantou Lutero sozinho para protestar contra tudo que estava acontecendo, né? Ô Everton, eu juro para você que eu olho para a igreja atualmente, eu acredito que Deus precisa fazer uma reforma de novo. Precisa, com certeza, né? Como você também já falou algo assim, né? Que estamos, infelizmente, na geração de Laodiceia, né? A geração da igreja morna, igreja orgulhosa. Só prega prosperidade. Mas a mensagem da cruz ficou de lado, né? Foi deixada de lado, né? Não pregam sobre justificação, não pregam sobre redenção. Não pregam sobre a nova aliança da graça, sobre qual que é a nova identidade que nós temos agora em Cristo, né? Enfim. A igreja que tem como foco se enriquecer, né? Trazer fama para cima, para Cristo. Igrejas arrecadatórias e não distribuitórias, né? A igreja foi feita para distribuir, né? Para ajudar, servir, ajudar os pobres necessitados, ser um lugar saudável, onde os cristãos são alimentados com a verdadeira sã doutrina da palavra, né? Enfim, né? Eles crescerem mais e mais na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Eu acredito sim que Deus vai fazer uma reforma, porque, olha, do jeito que a igreja tá, ela não vai subir. Falando sobre arrebatamento, ô Everton, você é pré? Sou pré. Você é pré. E por que você é pré? Você consegue explicar isso? Então, eu até estudei aí as teses, né? Pré, mid e pós-tribulacionismo. Acredito que a pré-tribulacionista ela se torna um pouco mais coerente, porque ela fala desse casamento, né? Enfim, né? De Jesus com a igreja, né? No último capítulo do Antigo Testamento fala Jesus como o sol da justiça, ou seja, falando que todo olho verá, né? Ou seja, tá se referindo aos judeus, né? Enfim. Sim. Aí no último capítulo do Novo Testamento tem lá que Jesus é a estrela da manhã. Ou seja, né? Que é aquela estrela que tá durante a madrugada. Só vê essa estrela quem acordou mais cedo, despertou mais cedo, né? Enfim. Muito lindo. Acredito nisso, né? Também eu vi, parece que uma Bíblia de Genebra, que ela fala que, na verdade, aquilo que detém a revelação do anticristo
o evento do arrebatamento da igreja. Precisa a igreja partir. Paulo escreve a igreja de Tessalônica no primeiro capítulo, que ele fala que o que detém a manifestação, está escrito isso lá. Do anticristo. No capítulo 2. Que o que mantém o anticristo ainda sem se manifestar é a igreja, porque ele fala que é preciso que aquilo que o detém seja removido. E nós sabemos que ele está se referindo à igreja de Cristo. E quando você lê em Apocalipse capítulo 3, quando Deus está prometendo, fazendo a promessa para a igreja de Filadélfia, que de todas as igrejas lá é a única que recebe promessa do Senhor, ele fala, como você guardou a palavra da perseverança, eu te guardarei da hora que há de vir. E não na hora, né? Isso que eu até expliquei na live, né? Do locativo e do dativo, né? Ali está falando sobre retirar a igreja antes do evento, da hora, e não na hora, no local, durante o evento, é antes. Por isso que nós cremos que o arrebatamento vai ser antes da manifestação do anticristo, vai ser antes do início da tribulação, né? Sim, também acredito nisso, e também a questão, né, que quando Israel rejeitou Jesus como Messias, o relógio profético parou, né? Sim. Então, aí esse relógio profético vai ser acionado de novo, e algo precisa acontecer para isso, né? E creio que precisa acontecer exatamente esses eventos, né? O arrebatamento da igreja e a assinatura lá daquele acordo de paz que vai permitir a construção do terceiro templo, né? Enfim, né? Ô Everton, de acordo com o conhecimento bíblico que você tem, quantas vezes você já leu a Bíblia? Já li a Bíblia inteira 8 vezes, o Novo Testamento 11. Né? Olha, enfim, glória a Deus. E hoje está usando disso para a glória de Deus, né? Sim, com certeza. Diante do conhecimento que você tem bíblico, que eu sei que é forte, olhando a igreja atualmente, essa é a igreja do arrebatamento? Então, eu creio que estamos no período, né? Mas para isso precisa a igreja de Filadélfia se manifestar, né? Enfim. Você acredita que a igreja de Filadélfia está escondida? Tá escondido, né? Tá se cumprindo exatamente o que diz a palavra tintim por tintim, né? Vocês são pequenos, né? Tem pouca força. Tem pouca força, mas vocês não negam meu nome, vocês são fiéis, eu estou abrindo as portas para vocês, né? Enfim. Né? E sabe, Everton, esses dias eu preguei sobre Laodiceia. Eu tenho falado muito sobre Laodiceia, que o Senhor tem me levado a falar isso, né? Deus, em profecia, me tomou e falou que a Laodiceia, ela ia implorar pela oração da Filadélfia. Eu falei aquilo profetizando. Sabe quando você fala no Espírito, mas às vezes você nem sabe o que está falando, porque é o Senhor que está falando na tua boca? Sai tão assim, natural, aí, tão espontâneo. Uma seguidora escreveu assim: Dani, quando você falou isso, eu senti que era a virgem prudente e a imprudente. Porque a imprudente faz sentido. Ia pedir pelo azeite, né? Então foi uma revelação bíblica ali, né? Sim. Então, Everton, você acredita que a igreja do jeito que está, a gente está no tempo da Laodiceia mesmo, né? Sim, exatamente. Então, no tempo da Laodiceia, mas acredito que já está começando, né, a se manifestar essa reforma de ser trazido de novo a mensagem da cruz, né? A essência do evangelho. Eu creio que ainda que seja o tempo que a Laodiceia está reinando, a Filadélfia já está se preparando para se manifestar. Já está começando a aparecer a Filadélfia, porque né? Porque já faz algum tempo que a gente vê a manifestação de alguns. Sim, a gente tem percebido, né, muitas denúncias aparecendo, né, enfim, né, o pessoal começando a acordar, né, enfim, né, a se transferir de uma igreja para outra, né, enfim. Né. E nos fala sobre graça, Everton, agora fale mais sobre graça, que a gente quer te ouvir. Opa, glória a Deus, né, então, continuando aqui sobre a justificação, então, significa isso que por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos justificados, foi todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, totalmente apagados, perdoados. Nós agora, aos olhos de Deus, somos santos, somos justos. Deus agora nos vê em Cristo. Ele vê Cristo em nós e nós em Cristo. Ou seja, Ele nos vê agora inculpáveis. Aleluia. Ele nos vê agora limpos totalmente. Foi bem no início da minha conversão. Eu me olhei no espelho, eu vi Jesus. Acho você que lembra? Agora eu lembro, né? Que você pregou numa igreja, né? Crucificado, todo machucado. Crucificado, desfigurado. No meu rosto. Mas foi muito rápido, sabe? Aí eu me assustei, e aí eu orei e perguntei pra Deus o porquê que eu tava vendo Jesus totalmente crucificado, machucado em mim. E aí foi quando Deus me disse:
todas as vezes que um cristão se apresenta diante de mim, antes de ver ele, eu vejo o meu filho nele. Eu vejo Amém. Jesus nele. Por isso que o Senhor nos atende, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Não é por causa não de pelos nós. nossos méritos. Enfim, é mérito de Incrível, Cristo, né? Deus veio Cristo em nós, né? Por causa da obediência dele, não por causa da nossa. Por causa da fidelidade dele, não a nossa. Por causa do amor dele por nós e não do nosso amor né? por ele, né? Enfim, né? E até continuando aqui sobre a justificação seria a nossa couraça da justiça. Tem lá a armadura de Efésios 6, ele fala 1 Tessalonicenses 5:8, né? E o seguinte, a couraça da fé e do amor, ou seja, uma couraça da justiça por fé e amor, né? Ou seja, justificação pela fé e não por obras, e amor ágape, o amor de Deus por nós, né? Sim. Quando nós nos fundamentamos nesse conceito da justificação da fé, do amor ágape de Deus, Deus trata também com as nossas emoções. Nós nos tornamos seguros emocionalmente, estamos blindados contra os ataques do inimigo, as acusações dele, o engano dele. Aí tem a parte da redenção, principalmente Romanos 6, do 6 ao 14, que nós já estamos mortos para o pecado. A natureza do pecado, né, foi crucificada também, morreu também juntamente, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos para uma nova vida com ele, né? Ou seja, agora estamos mortos para o pecado e agora vivos para viver uma vida agradável a Deus. Devemos nos considerar, a melhor forma de lidar com o pecado é considerando que ele está morto em você, de que ele não te domina mais, de que somos agora escravos de Cristo, escravos da justiça e não mais do pecado. Nós agora obedecemos a Cristo. Nós somos escravos a quem nós apresentamos a obedecer. E você falando sobre isso, sobre o cristão, ele deve ser morto para o pecado, morto para o mundo, isso confronta tantas heresias, Everton. Por exemplo, o cristão, se ele é morto, morto não sente. Se está morto, morto não sente nada. Exatamente. Não sente desejo, né? É claro que nós vamos passar por aflições. Sim, por tentações, e nós devemos resistir tentações. Só que se você está morto, está morto. E tem muita gente que, por exemplo, trazendo a parte do homossexualismo, muitos crentes e pastores e até ministérios afirmam que muitas pessoas serão homossexuais e viverão sendo homossexuais, terão esse desejo, mas escolheram renunciar, reprimir. E essas pessoas, ao invés de matar esse pecado, elas têm o pecado dentro delas e elas vivem reprimidas, oprimidas. Tipo, elas vivem sofrendo vontade de cometer e ficam ali reprimidas, oprimidas. Isso não é libertação, né? Porque a verdadeira libertação, você realmente vai ser liberto daquele desejo, você vai estar morto para aquele pecado. Exatamente. Eu tinha lá o meu pecado secreto, por exemplo, masturbação. Com essa revelação, né, de Romanos 6, 6 a 14, também de Colossenses 2:11, fala a natureza do pecado, a fonte do pecado foi removida, arrancada de nós como uma cirurgia espiritual, né? Ou seja, o que o cristão não tem mais a natureza do pecado, ele tem a carne, que é os sentimentos e uma disposição mental para pecar, né? Que eu dei lá o exemplo do barco ou navio, né? Que você faz um passeio de barco ou navio, você já desembarcou, você já está em terra firme, mas você ainda tem a sensações de tontura, de enjoo, como se ainda estivesse lá, mas você não está mais lá. Você está seguro. Essa é a verdade. Exatamente, você está seguro, né? Hebreus 9:26 diz que a natureza do pecado foi aniquilada. Aniquilada é extinta por causa do sacrifício de Jesus. Desapareceu totalmente. Também diz Romanos 8, 3 e 4, de que até a carne, ela já foi condenada por causa do sacrifício de Jesus. E porque foi condenada, já estamos totalmente livres para não viver mais na carne, mas agora caminharmos no Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso que você me falou de fonte de pecado, Everton, foi muito interessante. A fonte do pecado é tirada de nós. Tirada, arrancada, aniquilada. Então, não tem desculpas quando uma pessoa fala assim, Everton, eu tô renunciando esse meu desejo, mas eu ainda sofro muito com esse desejo. Então, essa pessoa não foi liberta. A gente tem que analisar caso a caso, né? É individual, né? Eu não demorei muitos anos para ser liberto desse pecado secreto, né? Existe um tempo, existe um processo, né? Mas aí que tá, a chave
está no conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim que eu consegui ser liberto, né? E se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu creio, amém. Em nome de Jesus. Olha, o pouco de conhecimento bíblico que você trouxe já foi suficiente para combater um monte de heresia aqui. Você percebeu? Sim. É o que eu acabei de falar agora, quando a Bíblia diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso traz para nós a necessidade de que não são mais as nossas vontades que devem ser feitas, não é os nossos desejos que têm que sobressair na nossa vida, mas é a vontade, os desejos de Cristo em nós. Se eu falo que eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, qualquer passo, atitude, ação que eu vá tomar, tem que ser a de Cristo que tem que prevalecer. Sim, e eu tenho que buscar em Cristo a resposta, em Cristo a direção, em Cristo a solução para aquilo. Só que as pessoas que vivem, né, não vivem, né, dizem viver em Cristo e não estão andando dessa maneira, estão em uma ilusão, em uma mentira. Porque viver em Cristo é maravilhoso. Porque o Senhor é a resposta de todas as nossas questões. E muito mais simples do que se prega por aí, né? O evangelho é simples. Né? Não é na força do nosso braço, né? Sim. É a mesma graça que nos salvou, a mesma graça que nos sustenta, nos faz viver de uma forma correta e agradável a Deus. E né? as pessoas falam que andar com Cristo é difícil. É difícil, não é muita difícil. gente fala. Porque a palavra diz que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Pesado é o nosso jugo e o nosso fardo. Pesado é o jugo da lei. Da lei, sobre nós, não de Cristo em nós. Não, o que é pesado mesmo é a religiosidade. E muita gente, né, tem andado nesse caminho de lei na era da graça. Na era da graça. Sim, infelizmente. Porque fala Colossenses 2,14, né? Que o escrito de dívida que consistia em ordenança que nos era contrário. Ou seja, estava falando da lei. Jesus foi lá e pregou e cravou na cruz. Ele ressuscitou. Nós agora morremos para a lei, morremos para o pecado. Não estamos mais debaixo de condenação. O pecado não nos domina mais, como diz lá Romanos 6,14. Porque não estamos debaixo da lei, estamos agora debaixo da graça. Paulo foi um espetáculo nesse entendimento da graça, né? Sim. Tanto é que ele brigava muito com Pedro, né? Foi, que Pedro né? tinha um pouco de dificuldade de entender a graça, né? Paulo foi o pioneiro da graça. Sim, né? por isso mesmo que acho que meus livros preferidos são mesmo as cartas de Paulo. Também Paulo. amo demais. Você admira tanto Paulo que eu acredito que você é até parecido com ele, sabe por quê? O forte de Paulo era escrever cartas. Sim. E você escreve muito bem, e escreve muito. Mas na Bíblia diz que quando Paulo chegava pessoalmente diante das pessoas, as pessoas olhavam para ele e não davam nada para ele. Porque na Bíblia fala que muitas pessoas falam, esse daí é Paulo? Aquele que escreve aquelas cartas tão pesadas pra gente? Pra nós, né? Esse daí é Paulo? Então, quando eu vejo filmes de pessoas mostrando o apóstolo Paulo como um homem corajoso, ousado, ele realmente foi. Só que eu acredito que a personalidade de Paulo é até parecida com a tua. Porque na Bíblia afirma que quando eles chegavam num ambiente, as pessoas não davam nada por ele. Mas quando ele abria a boca, ele era lotado de conhecimento. Sim, né? Porque ele era um homem extremamente diminuído. Agora você imagina Paulo nos dias de hoje, o que esse homem ia fazer? Ele ia estar bem irado, né? Porque, infelizmente, a igreja tem cometido os mesmos erros, né? Da igreja de Coríntios e Gálatas, que foram as igrejas que ele mais repreendeu, né? De uma forma bem dura, bem enfática. Gálatas, sinceramente, foi até mais. E a igreja tem cometido os mesmos erros. Crendo errado, vivendo errado, acreditando que é o que elas fazem que faz a diferença, não o que Cristo fez. Né? O Everton, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Nós já sabemos que a graça, ela nos empodera a nos libertar do poder do pecado. Sim. Mas existe algo que também que persegue a humanidade, que não é somente o poder do pecado, mas é a culpa do pecado. É a culpa. Né? Então eu gostaria que você falasse sobre isso, porque tem muitas pessoas que não vivem mais a vida do pecado, mas ainda estão presas, amarradas à culpa dos seus pecados. E o que a graça traz para nós hoje como solução e resposta sobre isso? Romanos 5,18 diz lá, um só ato de justiça removeu a culpa e trouxe vida a todos. Também diz Romanos 5,1, justificados, pois pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, fomos reconciliados com Ele. Você foi perdoado de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram totalmente apagados, você foi liberto totalmente do pecado, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos
Romanos 8:1. Você tem que se conscientizar de que você foi totalmente perdoado, justificado, limpo, transformado. Você agora é uma nova criatura em Cristo. As Amém. coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você foi metamorfado, assim como a lagarta se transforma em uma borboleta. Assim como a borboleta, você foi transformado totalmente, uma nova criatura. Você foi recriado, refeito, morto, sepultado e ressuscitado em Cristo. Ô Everton, e você falando sobre isso, sabe uma coisa que veio pra mim te perguntar agora? E sobre a apostasia? Na Bíblia diz que aqueles que foram uma vez iluminados não podem ser iluminados novamente. Né? Você acredita que nessa situação, se a pessoa ela foi iluminada, significa que ela se converteu? Na verdade, algo muito parecido em Hebreus 6 e Hebreus 10 também diz algo assim, né? Que se você peca deliberadamente, há uma expectativa de juízo. Só que Hebreus foi escrito justamente aos hebreus, aos judeus, depois da época de Jesus, né? Lá entre o ano 30, 70 antes de Cristo e antes do templo ser destruído, antes deles serem dispersados. Os judeus, eles tinham conhecimento mental, informacional de que Jesus era o sacrifício definitivo de todos os pecados, mas só que muitos ainda estavam indo no templo oferecer sacrifícios de pecados. Eles sabiam as escrituras, mas eles não criam de coração, né? Tipo assim, estava na mente, mas não passou pro coração. É porque Paulo diz que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram da glória vindoura, mas escolheram viver as suas vidas, né, aqui na terra. Vivendo isso, nunca mais podem retornar novamente à salvação. Por isso que a gente fala sobre a apostasia da fé, né? Só a palavra apostasia não significa basicamente nada, porque a palavra apostasia significa separação. Tanto que quando Paulo escreve a Tessalônica, né, sobre a retirada da igreja, ele fala que antes que haja a manifestação, deve-se haver a apostasia, a separação, a retirada. Mas a apostasia do quê? Da igreja, a retirada. Então, quando Paulo fala apóstata da fé, são as pessoas que desistiram. Preferiram não viver mais isso, né? Então não tem como, né? O Cristo morrer mais uma vez por elas, né? Bom, eles escolheram esse evangelho falso. Né? Que tem aí, né, que onde sem eles renúncia, manipulam, né, enfim, onde eles fazem o que querem, onde eles enchem a conta deles, dinheiro, né, enfim. Que Jesus me aceita do jeito que eu sou e tá tudo bem assim, né? Ô Everton, você que entende bastante da graça, é boa essa pergunta. O que você acha dessa teoria, uma vez salvo, salvo para sempre? Você acredita nisso? Então, eu sinceramente acredito, né? Porque o que acontece muito hoje em dia é que muitos parecem que se convertem, mas não, né? Aquilo lá que Jesus falou, dos tipos de semente, né? Terra seca, terra espinhosa, de pedra, né? Ou seja, se o coração é de pedra, significa que ele não foi regenerado, não foi transformado, porque diz lá, Ezequiel 36, 26, que Deus nos dá um coração de carne, não mais de pedra. Ele remove o coração de pedra e coloca um coração de carne, né? Ou seja, ele até se alegrou, ele pode ter até tido alguma experiência com Deus, mas não se entregou momentos, né? Verdadeiramente a ele. Não teve uma conversão genuína a ponto de acontecer isso, né? Se tornar uma nova criatura, ter o Espírito Santo habitando dentro dela, né? Tem a questão lá dos espinhos, né? Ou seja, a questão dos espinhos é isso, né? A pessoa, na verdade, o Deus dela é os cuidados dessa vida, é o dinheiro, na verdade, não é Deus, né? E é o forte da Laodiceia, né? Exatamente. O forte da Laodiceia é dinheiro, né? Os que se converteram é a boa terra lá, que é 30, 60 e 100 por 1, né? Ou seja, são os níveis de revelação, de maturidade, de conhecimento da palavra, né? Enfim, de conhecimento. Só que, Everton, uma coisa, essa pergunta que eu te fiz, de uma vez salvo, salvo para sempre, você sabe que tem muita discussão sobre isso, né? Eu sei. Porque tem um versículo que Jesus fala assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Assim como também a Bíblia diz, né? Eis que eu venho sem demora. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. E também na Bíblia está escrito: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, é um pouco perigoso a gente afirmar que uma vez salvo, é salvo para sempre. Ela tem que estar fundamentada na palavra. Quando ela se fundamenta na graça, não tem como, ela conhece a palavra. Aqui, diz, por exemplo, aqui, 1 Coríntios 1:8.
Ele, Jesus, conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é fiel, por meio do qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Porque Deus mesmo se responsabiliza com a nossa salvação. Ele é o nosso bom pastor, é um pastor perfeito, ele não perde nenhuma das suas ovelhas de vista. Né? Se fosse assim, né, Deus largaria a mão, ó, você já se converteu, beleza, não vou mais te corrigir nunca mais, né? Enfim, né? Nós sabemos que somos muito corrigidos mesmo como filhos, né? Após nossa conversão, e ele corrige a gente justamente para esse compromisso de manter a nossa salvação. É outro também dos assuntos que hoje em dia eu vejo muito sendo pregado na igreja. Eu já acreditei nisso, mas graças a Deus, através da revelação da palavra, hoje eu tenho um discernimento e uma maturidade para entender sobre isso. Mas eu sei que tem muita gente que nos assiste que não tem essa maturidade, ainda vive, como Paulo diz, à base do leite. Então não cresceram ainda para receber o alimento sólido, mas eu creio que chegaram a esse nível. Falando da graça ainda, nós sabemos que arrancado foi, né, a raiz do pecado em nós, que nos leva a pecar, mas existe ainda aquela crença de que nós ainda vivemos sobre maldições hereditárias, que nós ainda não conseguimos ainda ter usufruto daquilo que a graça tem para nós. Então, ao seu conhecimento da graça, ainda há domínio para aqueles que vivem o que a graça nos traz, sobre a graça, para a nova criatura. O domínio da maldição hereditária? Não, definitivamente não. Diz lá em Gálatas 3, 10, 14... que Cristo se fez maldito na cruz por nós, porque diz lá, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e através dele nós recebemos as bênçãos de Abraão. E também aquilo lá que eu falei para vocês, né, de Jeremias 31, do 29 ao 34, que fala nunca mais se dirá que os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos que foram estragados. Provérbio, né? Ou seja, lá estava expressamente falando da maldição hereditária, dos filhos pagarem pelos pecados dos pais, né? E aí que ele fala da nova aliança, né? Virá uma nova aliança, que a palavra está no coração, que eu perdoarei todos os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. E aí temos lá o episódio de João 19, 28 a 30, né, antes de Jesus bradar está consumado, ele tomou lá o vinagre, e o vinagre, ele é na verdade um vinho azedo, né, o vinho azedo feito de uvas azedas, né, enfim, tinha aquele vaso de vinagre justamente para acelerar o processo de morte do crucificado. Ele tomava esse vinagre, esse vinho azedo, e aí ele ficava tonto e morria por asfixia. Aí Jesus provou desse vinagre, tomando sobre ele as nossas maldições hereditárias, aí que ele pôde finalmente bradar: está consumado, está resolvido, está pago, e está solucionado tudo. Né? Graças a Deus, uma coisa de maldição hereditária que o povo não entende muito é que, assim, a maldição hereditária, ela existe realmente, mas para quem está no mundo. Para quem está no mundo. Para quem está em Cristo, ela é toda quebrada. Exatamente, porque quem não se converteu está debaixo da lei, ou seja, debaixo de maldição, debaixo de condenação. Jesus mesmo, ele chegou para os fariseus e ele disse: olha, porque vocês, no caso, eles estavam rejeitando a Cristo, rejeitando a palavra que Jesus estava pregando, e estavam cometendo as mesmas coisas que seus antepassados fizeram com os profetas, tanto que ele até cita, que desde do justo Abel até o profeta Zacarias, o sangue desses profetas, desses caras, recairia sobre eles, demonstrando que eles iriam pagar pelo pecado dessas pessoas que mataram esses profetas, porque eles estavam cometendo as mesmas atitudes. Então, quando você não vive sobre a graça, não vive o que a graça te proporciona, e você continua cometendo tudo aquilo que você cometia antes de conhecer a Cristo, não tem como você ser livrado disso, né? Livrado do domínio da maldição, do pecado sobre a tua vida. Então, quando a gente fala livres do pecado, livres da condenação, livres da maldição, livres da culpa, livres da culpa, é para quem está vivendo em Cristo Jesus. Exatamente. É para quem está vivendo sob o domínio da graça, debaixo da graça. Mas para aqueles que não estão vivendo, vão sofrer novamente com tudo isso que a graça
né, tem para nos livrar, né? Nós também fomos redimidos do medo da morte. Olha, né, diz lá Hebreus 2, 14 e 15, né, que Jesus anulou o poder do diabo, porque ele detinha o poder da morte, para a gente não ser mais dominado por esse medo. Ou seja, Jesus fez uma obra completa, perfeita mesmo, total, né? Ou seja, o medo da morte, na verdade, a mãe de todos os medos se começam pelo medo da morte, né? Geralmente a pessoa e é uma coisa tem que todo mundo vai passar um dia, né? Sim, né? O medo de avião. A pessoa não é que tem medo de avião, é que ela tem medo do avião cair e aí ela morrer lá, né? Enfim, a pessoa que tem medo de altura, ela tem medo de daquela altura ela cair e se espatifar no chão, né? E a incredulidade, assim como a incredulidade, a falsa crença é a mãe de todos os pecados, né? Enfim, porque a partir do que a gente pensa, a gente pratica, a gente vive, né? Quem crê corretamente vive corretamente. Quem crê errado vai viver errado, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, atitudes geram hábitos, hábitos formam caráter, caráter o destino. Enfim, o medo da morte é a mãe de todos os medos. Jesus nos redimiu disso daí também. E também quando ele estava suando aquelas gotas de sangue, é que ele na verdade estava tomando as nossas agonias, ele estava tomando a nossa síndrome do pânico, a nossa tristeza, toda a nossa depressão, a ansiedade. Ele estava tomando isso daí por nós, e ele já estava nos redimindo disso daí. Nós também já fomos redimidos de todos esses medos, de toda emoção negativa, da ansiedade, né? Enfim, né? Eu também, né? Eu era muito ansioso, e graças a Deus, com todo esse entendimento da palavra que eu recebi, hoje eu me sinto mesmo uma pessoa muito mais firme, muito mais segura, muito mais confiante em Deus. Hoje eu peço a Deus uma vez, no dia seguinte, eu na verdade nem peço, eu já agradeço. Obrigado, Senhor. Crendo, obrigado, né? Porque o Senhor já me atendeu, mesmo que eu ainda não tenha visto. E é assim que nós devemos fazer. Tudo aquilo que pedires, crendo que já receberam, não duvidando do seu coração, né? Enfim, Mateus 11, 24, né? Enfim, Marcos 28. Falei, né? 2 Coríntios 4, 13. Né? Por isso falei. E essa palavra que nós pregamos. Né? Amém. É incrível viver com Deus, né? Eu vivo muito disso também, Everton. Tem coisa que eu nem peço pra Deus. Eu só penso assim, sabe? E aí ele realiza. Mas é no tempo dele, né? Sim, a mentalidade que agrada-te do Senhor, ele te concederá, satisfará os desejos do teu coração. Eu amo essa passagem, né? Só que uma coisa que a gente tem que entender é que o tempo é do Senhor, né? O tempo é do Senhor, ele tem o tempo certo. Há um tempo determinado para todas as coisas. As pessoas acham que orei agora e Deus vai realizar agora. Não, só agora que eu tô começando mesmo a ter oportunidade para pregar a palavra. Deus te preparou já bastante, Everton. Sim. Então agora chegou o tempo mesmo de você começar a ser enviado, que é o que está acontecendo aqui, acontecendo até na internet já, né? Porque eu acredito que Deus, ele prepara um povo para um tempo específico, sabe? Eu creio. Sim. Porque essa geração, Everton, tá precisando urgentemente de pessoas bíblicas. Sim. Que conhecem a palavra, né? Urgentemente, para combater as heresias, para combater tudo aquilo que tem roubado o povo de ser abençoado por Deus. Sim, exatamente, né? Porque exatamente a gente precisa amadurecer, crescer na fé para poder viver aquilo que Deus tem para nossa vida, né? E a gente só vive isso crescendo no conhecimento da palavra, né? Se permitindo ser transformado por ela, né? A igreja do arrebatamento vai ser uma igreja totalmente bíblica. Sim. Mas uma igreja que vive uma das coisas que é mais importante para a nossa vida como cristão, que eu acho, se não me engano, que você falou uma vez sobre a igreja de Éfeso, que que eles perderam o primeiro amor. Que é viver no primeiro amor. Isso é muito porque forte, assim, né? olha, muitas pessoas iniciaram bem a caminhada com Cristo, mas no decorrer da caminhada perderam o que era essencial, que é o primeiro amor. Até, como diz lá 1 Tessalonicenses 1:3, né, diz lá, né, que temos que ter obras de fé, o seu trabalho no amor e paciência na esperança de Cristo. Aí na igreja de Éfeso, se você for ver, não fala nada disso, só fala obra, paciência e trabalho, né? Enfim, a igreja de Éfeso, ela, na verdade, ela não é que ela estava fazendo menos do que fazia antes, ela estava fazendo muito. É que ela estava servindo a Deus da forma errada, com as motivações
motivações erradas, com as crenças erradas. Eles serviam a Deus por obrigação, por barganha, mas não por amor. Devemos servir por amor, firmado no amor dele, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Não estavam firmados nesse amor ágape de Deus, né? Nessa graça. Nós temos que servir não para nos completar, mas porque nós já somos completos. Que diz lá Colossenses 2, 9 e 10, né? Porque em Cristo nós já somos completos, né? Porque nele reside toda a plenitude de Deus, né? Em 1 Coríntios 13, né? Que é famoso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado em favor de muitos, ainda que eu desse todo o meu dinheiro para o sustento dos pobres, sem amor, nada disso me aproveitaria. Sim, exatamente. Temos que servir por amor e não por obrigação, por barganha. E quem nos dá esse amor é Deus, né? Sim, exatamente. Ele nos dá esse amor ágape, né? Esse amor incondicional, né? Para aí sim a gente transbordar esse amor para as pessoas. Foi bom você falar isso, que muitas pessoas acham que vai surgir delas esse amor. Não, o amor é Deus que dá, né? O amor é Deus quem dá. Porque o amor é um dom. O amor é um dom, então, exatamente. O dom quem dá é Deus. É Deus. Então a gente tem que pedir. É tudo gratuito. Tudo e ele graça, dá né? tudo graça. É que tem muita gente, Everton, que olha para si mesmo e fala assim, então eu nunca vou conseguir servir a Deus porque eu não consigo amar. A pessoa é até sincera, mas ela não entende que, na verdade, isso é graça, é dom, e é Deus que dá, né? Sim. Exatamente. Até como perguntaram para mim, né? Será que eu estou agradando a Deus? Aí eu respondi para essa pessoa: você me fez a pergunta errada. Você deveria perguntar: você acha que Deus se agrada de Cristo? Com certeza, porque você está em Cristo, com certeza Deus se agrada de você, conforme diz Efésios 1:6, né? Que Ele nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Ou seja, nós temos que estar conscientes de Cristo e não de nós mesmos, não das nossas falhas, das nossas preocupações, enfim, né? É que a nossa carne do pecado fede as narinas de Deus. Só que o Senhor Jesus Cristo é o perfume que esconde o nosso pecado, né? Sim. Isso nos torna agradáveis. Ele arranca, né? Ele arranca, né? E nos perfuma ainda, né? Exatamente. Ele arranca, ele limpa, ele apaga, ele faz o processo completo. Não né? tem mistura, né? De santo com profano, né? Não tudo tem. novo. É tudo novo. Tudo né? novo. Enfim, né? Aí, até continuando aqui a dar mais aqui meu testemunho, né? Enfim, eu também passei por uma experiência que eu emagreci 20 quilos, né? Em 2022, eu tentava emagrecer de tudo, ia 5 vezes por semana na academia e não conseguia emagrecer. Que foi? Você tomou Mondiaro? Oi? Mondiaro? Não. É o remedinho famoso que tá todo mundo tomando hoje em dia. Não tomei não, né? Enfim, o que eu fiz foi aí em janeiro, né? Deus me deu resposta, eu fiz uma desintoxicação, uma desinflamação, em que eu reduzi bastante, comer glúten, comer açúcar, cortei de vez refrigerante, eu não tomo mais refrigerante, por exemplo, né? Eu adquiri o hábito de tomar matcha, né? Em vez do óleo de cozinha, usar o azeite extra virgem na hora que cozinha, enfim, né? Faz a comida, e acabei emagrecendo assim mesmo, né? Foram 20 quilos em cerca de 7 meses e mantive, né? E até eu só acabei perdendo massa muscular nesse processo, que é natural, mas graças a Deus tá feliz, já recuperei, né? Sim, né? Tô feliz, tô muito mais satisfeito hábito, com o meu corpo hoje. Mas isso foi uma direção de Deus pra tua vida? Sim, foi. Você vê como Deus cuida da gente em tudo? Em tudo. E eu tinha pedido pra Deus pra me ajudar a emagrecer, ele respondeu, né? Ele ajuda. Pedir pra Deus pra estar aqui, ele tá aqui respondendo, né? Enfim, né? Deus colocou vocês no caminho. Você pediu pra Deus pra estar aqui no podcast? Pedi. Antes da gente te chamar? Sim. Olha. Everton, eu vou te fazer uma pergunta irônica e sarcástica ao mesmo tempo. Deus sim. A pergunta que eu vou fazer vai ser porque eu quero cutucar os religiosos. Deus se importa com essas coisas fúteis, Everton? De pedir pra emagrecer. É porque pros religiosos isso é fútil, e Deus não se importa com isso. Claro que não. A gente não se sente bem com
conosco quando estamos mesmo acima do peso, né? Eu não me sentia bem comigo mesmo, né? Eu não conseguia como emagrecer, né? E isso é importante, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Enfim, temos que cuidar da nossa saúde também. Nossa saúde é importante, Deus né? Tá se preocupa certo? com tudo. Sim, exatamente. É importante nosso espiritual, é importante nosso emocional, é importante nossa saúde, físico, é importante no nosso trabalho, nossas finanças, tudo é importante para nosso Deus. sentimental, tudo. Sentimental. Isso é bom, foi bom você falar desse assunto, porque tem muita gente que acha que a gente não deve pedir pra Deus essas eu peço coisas. tudo pra Deus. Eu também, eu peço tudo pra Deus. Claro, assim que... Ele é meu tem que pai. pedir tudo, ele é nosso papai, né? Nosso papaizinho lindo, você não vai né? perguntar pro teu pai o que você quer? Exatamente, ele cuida de nós, ele é um pai bom e um pai amável, a gente tem que rasgar o nosso coração diante de Deus, temos livre acesso a ele, o véu já foi rasgado, temos que aproveitar, ter ousadia, entrar no trono da graça. E ele sempre tem muito pra nós. O Senhor tem abundância. Tudo que a gente pede pra acima ele do ainda que é pouco. pedimos ou imaginamos, né? Ele tem infinitamente mais, né? Do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Não há mais mediadores entre Deus e os homens, né? Sim, acabou, né? você pode ir direto do trono, né? Ao trono e pedir a Deus, né? Então, também é importante, isso daí que eu também falei da justificação, que devemos declarar, a gente deve declarar a palavra. Profetizar. Profetizar a palavra, né? Ou seja, falar, eu sou a justiça de Deus em Cristo, Amém. eu sou uma nova criatura, eu sou totalmente liberto, redimido, sou plenamente perdoado, sou um filho amado de Deus, porque você fazendo isso, você está jogando água cristalina na água que tem, na água lamacenta, uma hora vai ficar tudo cristalino, vai ser purificado. Têm poder, né? Sim, com certeza. Imagina né? a palavra de devemos Deus. crer né, com o coração e devemos também crer com a nossa boca, né? Temos que, né, diz lá Romanos 10, 8 a 10, isso daí, né? Com o coração se crê para a justiça, com a palavra se faz confissão para a salvação, né? Enfim, e salvação, né, não é só de ser salvo do inferno, ser totalmente restaurado, ser totalmente liberto, transformado, né? Você ser curado, totalmente curado. Eu também, na pandemia, foi um tempo muito difícil aí pra mim, né? Por exemplo, meus pais, meu irmão, ficamos trancados por 1 ano e 7 meses lá, Nossa, né? Enfim, né? Enfim, aqui eles são idosos, né? Enfim, né? Tem comorbidades. Aí a gente esperou só depois de tomar a segunda dose da Covid. Né? E foi o certo mesmo, né? É claro que foi difícil, mas graças a Deus eu fiquei mesmo me apegando muito firme em Deus, né? Assistindo muita pregação no YouTube, orando. E eu que lendo Deus me deu a revelação sempre, do Covid 1 ano antes. Mas eu não sabia que ia acontecer rápido não, filho. Até eu assustei. Você vê, o profeta às vezes libera a profecia de juízo e acaba vivendo junto. Não tem pra onde fugir, né? não tem, Paga o preço junto, sofre junto. Só que eu creio que Deus, eu creio que ainda que ele viva o processo ou viva no meio da tempestade, Deus guarda ele no meio da tempestade. Porque olha o que Jeremias viveu, estando no cativeiro, né? Jeremias sofreu muito. Quero dizer pra você, eu não sei o que você tá passando, mas assim, eu venci a religiosidade, eu venci a culpa, eu venci o meu pecado secreto, eu venci a obesidade, eu venci a ansiedade, eu venci essa turbulência na minha empresa, eu venci nesse processo aí do Covid, de ficar 1 ano e 7 meses trancado em casa. E se eu venci, você também pode vencer, você vai vencer, porque em Cristo nós fomos feitos mais do que vencedores. Amém, glória a Deus. E Jesus Cristo, em 2 Coríntios 2,14, diz que ele nos conduz em triunfo, de vitória em vitória. Nós já caminhamos da vitória para mais vitória, porque nós caminhamos a partir da vitória da cruz do Calvário, né? Enfim, né? Você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Você crê no Evangelho, você crê nesses princípios da obra da cruz, da justificação pela fé, da redenção, porque você se permite ser governado por Deus, enfim, e você declara que você é a justiça de Deus, você crê nisso, você tem essa sua mente totalmente liberta, renovada, não tem mais uma consciência culpada, mas uma consciência de perdão e justificação. Nós devemos ter essa consciência agora, essa consciência transformada,
por causa disso, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. O deserto não é o seu lugar. O seu lugar é a terra de Canaã. Amém, enfim, eu em creio. nome de Jesus. Amém. Amém. Tá profetizando já? Você tem raiz profética na sua família? Eu tenho. Tem? Você não é só pregador. Você tem um chamado profético Eu tive mesmo. uma visão com o Everton Glória agora. a Deus. É. Te vi num púlpito profetizando com muita autoridade. Opa, glória Eu a Deus. profetizo graças em a nome Deus. de Jesus. Você falou que sua avó era assim, né? Era assim. Everton, pra finalizar, tem mais alguma palavra que você queira dizer pra finalizar o podcast? Como diz lá Romanos 12, 1 e 2, né? Que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo, agradável a vocês, né? Eu imploro vocês a isso, ou seja, vocês terem servitude, vocês servirem por voluntariedade, né? Sim. Por espontaneidade, por amor e não por barganha ou por obrigação. Quem te reconhece é Deus, é Cristo. E é Ele quem vai te recompensar no tempo certo. Ele vai te honrar. Não se conformem com este mundo, mas renovem sua mente na palavra para experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovem a sua mente aqui na palavra, que é dessa forma que vocês vão viver essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que vocês vão viver tudo aquilo que Ele tem para você. O que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável, né? Jeremias 29:11, né? Diz que Deus tem planos de paz e não de mal. São planos para vos dar uma esperança, um futuro abençoado, né? Isso que Deus tem para você. Deus tem prazer em te abençoar, prazer na prosperidade dos seus filhos, né? Que pai não vai querer ver os seus filhos bem, né? Os seus filhos prosperando, crescendo, né? Enfim, crescendo na graça, com conhecimento do Senhor, vivendo tudo aquilo que eles podem viver, né? Enfim. A própria obra da cruz, a própria entrega de Cristo foi um amor de Deus por nós. Foi. João 3,16, porque Deus amou de tal maneira o mundo que entregou Jesus como sacrifício para nós. Então você é amado por Deus. Sim, amém. Você é agraciado por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Everton, Amém. que Deus possa te abençoar. Foi um momento maravilhoso aqui, que Deus possa honrar cada vez mais a sua vida, que Deus possa soprar o seu ministério cada vez mais, que Deus possa te usar cada vez mais como boca profética nessa geração, que através da sua vida o Senhor alcance muitas almas, que o Senhor possa te usar para trazer crescimento espiritual na vida de muitas pessoas. Eu creio e profetizo sobre a sua vida, porque ainda que a gente tenha muito tempo de caminhada, eu tenho aprendido muito com você. A gente tem aprendido com você, Everton. Você tem sido um pilar no meu crescimento de conhecimento bíblico enquanto eu estou andando com Jesus. Então que Deus te abençoe por isso. Sim, só deixa eu me despedir, né? Fala o seu Instagram, quem quiser te acompanhar. Sim, né? Então tem YouTube, Instagram, Facebook, né? Everton Nathan LP. Né, e você que tá aí, vem pro Cartas Vivas Podcast, você também vem! Eu vou usar isso pra fazer vinheta. A gente tá precisando de vinheta. Opa, eu sou o cara. Ai, gente, sigam o Everton nas redes sociais, sigam o Everton no Instagram, ele sempre posta live lá. Conhecimento não vai faltar. Porque o Everton, ele é uma bomba de conhecimento. Pra glória de Deus. Nós divulgamos lá no Instagram, no nosso Instagram da Dani, o link do grupo no WhatsApp, o Everton faz parte lá e ele prega a gente lá. Já preguei 8 vezes nesse grupo aí, por exemplo. Faz meet lá com o povo, né? Faço, né? Amém. Já tá trabalhando na obra já. Já tá exercendo o chamado já, meu filho. Se preparem. Muito obrigada, viu? A gente sempre aprende muito com você, que o Senhor te preserve e que você continue espalhando conhecimento pro povo, porque essa geração tá necessitada muito, né, de conhecimento bíblico. Então, creia, Everton, que o seu ministério é necessário para esse tempo. Né? Exatamente. Tem dado pão imundo, não estão dando a água palavra limpa. Pão saudável, né? O pão que fortalece, que é Cristo, né? Enfim, amém. Né? Mas Deus tem os seus guardadinhos e o Senhor vai começar a levantar os seus para alimentar o povo de forma saudável. Amém? Amém. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Até mais.